No episódio de hoje a gente fala sobre se limitar pela formação acadêmica, a importância do paradigma da programação orientada a objetos e o que eu faria se eu tivesse querendo trabalhar com Kotlin na web. Então, YouTube, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montana e tu tá assistindo hoje o 17º episódio do Ask Lucas Montano Show, um quadro aqui do canal onde vocês mandam as suas perguntas e eu e a Sara respondemos. Vamos para a primeira pergunta. Ítalo Roberto pergunta: sei o básico de PHP, também não consegui aprender a orientação a objeto ainda. Sobre o mercado para iniciantes, é melhor começar como freelancer ou CLT? Por enquanto, com o que sei, já entreguei alguns freelas em procedural. Ítalo, muito obrigado pela tua pergunta e tu me lembrou um pouco de mim no início da carreira. O que eu poderia te dizer é que é importante tu aprender o paradigma de programação orientada a objetos e depois talvez aprender também paradigma funcional. E no momento que eu poderia te sugerir para aprender programação orientada a objeto, que é o que o mercado demanda by default, né? Por padrão o mercado está demandando, eu diria para te pegar esse teu freela que tu já entregou, onde tu conhece as regras de negócios e refatorar ele para um código orientado a objetos, tá? Foi o que eu fiz, por isso que a tua pergunta me lembrou do Lucas aí de 2007. Eu tinha feito também um freela em PHP procedural e eu resolvi aprender orientação a objetos quando eu rodei numa entrevista de emprego e eu aprendi orientação a objetos na prática refatorando esse meu primeiro freela. Então essa é a minha sugestão para ti e eu desejo boa sorte aí nos estudos. Próxima pergunta. Felipe Morandim pergunta: trabalho desde 2005 na área. Nesse tempo já trabalhei como desenvolvedor PHP e como QA, inclusive com automação. Desde o começo do ano passado comecei a estudar e desenvolver, para fins pessoais a princípio, em Swift e no começo desse ano consegui mudar meu trabalho para ser dev iOS full-time. Minha pergunta é: queria sair do Brasil, preferencialmente para continuar no iOS, mas tenho pouca experiência profissional nessa parte específica. Acha que a experiência anterior seria levada em conta e me ajudaria a arrumar uma vaga ou nem tanto? Felipe, muito obrigado pela pergunta e um tópico bem interessante. O que eu poderia te dizer, tá? O meu conselho olhando como que eu fiz para aplicar para vagas aqui no exterior, porque embora eu tenha bastante experiência com Android, que era as vagas que eu estava aplicando, eu também tinha uma experiência de empreendedor nos últimos 3 anos antes de vir para cá. Então eu tive um gap aí entre ser programador e empreender durante 3 anos. E eu fiquei meio confuso, eu tiro isso do currículo, como é que eu escrevo isso no currículo? E a minha decisão foi me especializar o meu currículo, focar na vaga que eu estava aplicando. É claro que se tu não tiver muita experiência com iOS, tu vai ter que, digamos, encher um pouco ali linguiça no teu currículo, tu vai ter que colocar experiências que não são de iOS, mas o meu conselho, o cenário ideal seria tu conseguir essa experiência em iOS, tá bom? A tua experiência passada no back-end e no front-end vai ser pouco considerada num critério de decisão entre tu e outro profissional. Digamos que a empresa esteja em dúvida entre contratar o Felipe, que tem um pouco de experiência em iOS e experiência em back-end e front-end, e, não sei, a fulana lá que tem 5 anos de só experiência em iOS. Se a vaga é para um desenvolvedor iOS nativo, a fulana vai ter vantagens sobre o Felipe, porque o currículo dela está mostrando que ela tem experiência naquilo que a vaga está pedindo, tá? Então, experiências, background e outras tecnologias eu vejo como um extra, tá? Mas, cara, quem sou eu para dizer o que tu pode ou não pode fazer e aplicar com a tua experiência que tu tem atualmente? Então, o que eu te recomendo é aplicar para as vagas, cara. Vai aplicando, vai testando o mercado, vai treinando o teu discurso de migração, por que tu migrou de tecnologia. E enquanto tu faz isso, tenta criar um portfólio teu em iOS e conseguir mais um projeto pelo menos, só para não ficar, tipo assim, ele tem experiência em iOS só em um projeto. Tenta conseguir um freela, tenta conseguir alguma outra coisa que complemente essa tua experiência em iOS atual. Se ele rodar na vaga, ele pode aproveitar, porque o não ele já tem. Se ele rodar na vaga, ele pode pegar o que fez com que ele rodasse e focar naquilo como tu fez com orientação a objeto. Exato, o não a gente sempre tem, como a Sara falou. Então, cara, aplica. Quem sou eu para dizer que tu não pode aplicar
com a tua experiência aí de um projeto em iOS, aplica, tá? Mas conta uma história no teu currículo e mostra que tu tem experiências passadas diversificadas, mas agora tu é um cara especializado, tá? Porque é o que uma vaga de desenvolvedor iOS nativo vai pedir, um cara especialista em iOS. Fábio de Albuquerque Villalba pergunta: Lucas, 2 perguntas. Uma, você usa ou pensa em usar o Kotlin para o back-end, usando, por exemplo, o Ktor? Acho que você nem mais trabalha com back-end, mas enfim, o que pensa sobre isso? 2, para back-end dos seus apps, você apenas usa o Firebase ou também usa alguma API criada por você, independentemente da linguagem? Poderia falar a vantagem de uma em relação à outra? Valeu. Fábio, muito obrigado pelas 2 perguntas e deixa eu responder rapidamente a número 1. Eu não tenho experiência com Kotlin back-end, mas é algo que está na minha lista. Inclusive, a gente comentou sobre isso na última streaming que eu fiz lá naquela outra plataforma. Sobre Ktor, o framework para desenvolver com Kotlin para web, né? Eu não sei se eu escolheria Ktor porque eu ainda não comparei ele com Vertex, com Spring, com Micronaut, com outros frameworks, tá? Mas primeiro eu preciso entender como é que o Kotlin na web roda na VM, quais as diferenças dele para o Kotlin Android, que é o que eu estou acostumado, e depois eu escolheria o framework, tá? Mas é algo que eu preciso aprender. Agora a segunda pergunta que tu mandou é como é que eu faço os meus aplicativos, e eu uso sempre uma plataforma as a service ou um back-end as a service, depende do app. Mas eu não desenvolvo meu próprio back-end. Porque nos aplicativos que eu criei, eu estava muito mais focado em criar o melhor app e pensar em maneiras de remunerar esse app, gerar receita, do que criar todo o sistema. Tipo assim, criar o back-end. Então, como eu estava começando sozinho ali, o app de uma pessoa só, eu resolvi focar só no aplicativo e usar no início Parse e depois migrar para o Firebase da Google, tá? Então eu não criei meus backends para os apps que eu fiz, sendo bem direto. Eu não sei se isso é o melhor ou o pior, depende de cada caso. Eu não sei o que tu está tentando criar, qual o teu conhecimento e o teu tempo, mas o que eu poderia te dizer é, se tu tem 5 horas todos os dias para fazer um side project e tu vai gastar 3 horas fazendo o back-end, 2 horas fazendo o app, e o que vai te dar o retorno, na verdade, é o app, eu diria para ti reconsiderar aí as tuas prioridades. Porque talvez não faça muito sentido tu estar investindo horas numa tecnologia que não vai te dar o retorno, né? Então, depende muito, cara, qual o custo que tu vai ter também, se tu vai ter um custo inicial, do teu modelo de monetização. Não tem como eu te responder essa pergunta, depende do teu projeto. Próxima pergunta? Gabriel Rocatelli pergunta: estou terminando engenharia mecânica e ouvi dizer que Python é uma linguagem boa para engenheiros. O que você acha? Vale a pena começar a estudar Python como primeira linguagem? Abraço. Qual linguagem tu vai escolher depende de qual problema tu vai querer resolver. O que eu poderia te dizer é não se limita pela tua formação, tá ligado? Não é porque tu se formou engenheiro e tu ouviu falar que Python é bom para engenheiro que tu precisa estudar Python. Até porque, não sei por que tu tá achando que Python é bom para engenheiro, depende do que o engenheiro vai construir, tá? Então, o que tu vai construir? Me manda a pergunta de novo, detalha ela, ou melhor, entra em contato comigo lá no Discord, no servidor de Discord que a gente tem do canal, e manda a tua pergunta lá, e aí eu posso entender um pouco mais, tá? Mas o que eu poderia te dizer é que não existe isso, uma linguagem default para quem é engenheiro, certo? Linguagem é só uma ferramenta. Adriano Vinícius pergunta: Lucas, você acha que vale a pena seguir carreira acadêmica na ciência da computação, fazer pesquisa e etc? Ou é mais jogo ir pro mercado? Adriano, muito obrigado pela pergunta. E eu nunca tive interesse na área acadêmica, mas eu acredito que é uma coisa de vocação. Então, eu não sei qual que é a tua vocação, se tu sente essa vontade de ir para a área acadêmica, fazer pesquisas. É importante fazer pesquisas, né? É importante a gente ter pesquisa. No Brasil eu não sei o quanto isso está sendo valorizado, qual que é a remuneração, mas eu poderia chutar aqui que o mercado vai estar pagando mais do que, na média, né? Vai estar pagando mais para profissionais para atuar em produtos que resolvem problemas hoje do que para pesquisar. E talvez isso seja um baita problema para a humanidade logo ali na frente, mas é o que eu tenho observado. Então depende muito, qual que é a tua vocação, qual que é a tua vontade, e depois da pesquisa tu vai aliar isso com o que? Tu vai dar aula, porque tem todo esse lado acadêmico que eu desconheço, mas é que eu acredito que tu tem que usufruir de várias frentes, né? Fazer um concurso,
fazer pesquisas, dar aula e por aí vai. Então, se alguém ganha dinheiro hoje, eu não sei também se é o ganhar dinheiro que tu tá perguntando, Adrian, como é que ele encerrou a pergunta mesmo? Fazer pesquisa ou é mais jogo ir pro mercado? Isso, o mais jogo ir pro mercado. O que tu quis dizer com mais jogo? Se for em termos salarial, eu acredito que vale mais a pena ir pro mercado. Tá? Não sei se é esse o jogo que tu se referenciou. Temos mais perguntas? Neior. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Se tu ainda não é inscrito no canal e quer saber um pouco mais sobre carreira na tecnologia, como ganhar dinheiro utilizando as tuas habilidades de programador, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, que é super importante. Então, presta bem atenção nesse exato momento. Você está com vontade de clicar no sininho. Clique no sininho, tá bom? Um forte abraço e eu te vejo, com certeza, no próximo vídeo.